Olá, saudações aí, pessoalzinho do terceiro ano, que não deu pra gente trabalhar esse tema dessa redação dentro de sala, então estou eu aqui gravando essa videoaula no meu horário de almoço, né? Mas o que é ficar sem comer? Isso é um mero detalhe. Pessoal, olha só, vocês vão ter uma redação na página 13 do livro de redação de vocês, certo? E o tema dessa redação é um tema muito interessante, é um tema muito assim, até pode ser que seja algo que caia no vestibular de vocês, né? Mas por via das dúvidas é melhor que a gente trabalhe com atenção. Qual que é esse tema, afinal? O tema da nossa redação é a disseminação do ódio pelas redes sociais. Tem aí um texto de apoio, né, que vocês devem ter lido. Então, o ideal, evidentemente, antes de começar essa aula, é ler esse texto de apoio e prestar atenção, sublinhar, se for necessário, algumas coisas. Como, por exemplo, eu vi uma palavra aqui que me chamou a atenção, que vai chamar a atenção de vocês, que é xenófoba. O que seria xenófoba? Xenófoba é um adjetivo que vem do substantivo xenofobia. E xenofobia é nada mais do que o sentimento de aversão, de nojo pelo estrangeiro, né? Essa, inclusive, é uma das principais razões de ódio espalhado, disseminado via internet, certo? O que nós temos que ver quando a gente for trabalhar esse tema aí que vocês vão começar a escrever? A primeira coisa que a gente observa é o lance assim, muita gente vai pensar, a disseminação do ódio pela rede social, então a gente vai pensar, a princípio, o lance do bullying, né? Espalhar a fofoquinha do colega da escola, da menina da faculdade, não sei o quê. Isso, inclusive, motivou uma lei recente, que vocês podem pesquisar aqui na internet, que é a lei Carolina Dickmann, que essa atriz global teve suas fotos espalhadas na internet, né? Fotos dela nua e coisa e tal. Isso motivou a criação de uma legislação para coibir pessoas que espalham esse tipo de conteúdo na internet, certo? Mas, aqui no caso do nosso tema, não passa longe desse lance de fotinho de gente pelada, divulgada na internet. O lance aqui é a disseminação do ódio pelas redes sociais. Quando eu digo ódio, é ódio mesmo. É um sentimento que motiva, inclusive, ações violentas, como a gente pôde ver faz quase 2 meses, aquele episódio trágico lá em Paris, da revista Charlie Hebdo, onde, quando terroristas islâmicos invadiram lá a sede da revista e mataram quase todos que estavam lá dentro, certo? Então vamos começar aqui, como a gente pode abordar esse tema? Primeira coisa, a disseminação do ódio pelas redes sociais. Para você que tem dificuldade em começar a redação, você pode fazer da seguinte maneira: transforme o tema da redação numa pergunta, mas não que você vai fazer a pergunta aqui no texto. Você vai colocar a pergunta para você, para si. Você vai colocar algo do tipo: estão disseminando ódio pelas redes sociais? O ódio é disseminado pelas redes sociais? Isso está acontecendo? E aí você inicia seu texto respondendo essa pergunta formulada por você, que seria mais ou menos algo do tipo, vamos pensar aí, nos dias atuais, né, hoje em dia, a internet possibilitou, como ferramenta de comunicação, uma disseminação muito forte de ódios antes escondidos, velados, que agora, por meio das mídias sociais, são revelados de maneira explícita. Ponto. Olha só que introdução belíssima, né? Você falou que o ódio está sendo disseminado, não foi isso? Você falou que a internet possibilita. Agora vem o desenvolvimento da sua redação, no qual você vai utilizar os argumentos daqueles que você leu. Certo? Eu vou colocar aqui alguns links, que vocês vejam aí do lado do vídeo, tem uns links, ou um link, não sei se eu ainda vou pôr um ou dois, e você vai acessar esses links e ler mais a respeito desse assunto de disseminação de ódio pela internet. Primeira coisa que nós temos que ver, que aqui no Brasil, embora ocorra em menor escala, esse lance do ódio pela internet, ele ocorre, sim senhor. Você percebe aqui o ódio disseminado na internet por meio das mídias sociais, você vê o ódio disseminado em manifestações entre torcidas organizadas, marcando brigas e confrontos que a gente vê à torta e à direita aí no noticiário.
Você vê, outro dia eu vi uma manifestação racista muito absurda num desses sites, era o Facebook, o cara colocou que, fazendo uma paródia daquela campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, ele colocou, vejam só vocês, senhoras e senhores, eu não mereço mulher negra, né? E lá ele manifesta que negra é fedida, é horrorosa, que não vale o que come, não sei o quê. Vejam, ele fez isso num site, ele colocou o rosto dele, ele publicou isso, ficou exposto à punição da lei, a lei essa que prevê que crimes de racismo é algo inafiançável. Vejam só a que ponto chegou a falta de consequência das pessoas na internet. Porque tem gente que acha que a internet é um mundo à parte, né? Ali é virtual, ali nada acontece, não tem consequência no mundo real. E tem, sim senhor, existe uma lei, existem leis para isso, falei até da lei Carolina Dickmann aqui no começo de nossa aula e mais. Beleza. Falei na Europa, estão acontecendo muitas manifestações xenófobas, né? Principalmente contra os povos islâmicos. Como vocês sabem, nas aulas de história vocês já devem ter visto, a cultura islâmica ela tem uma influência muito forte na Europa. A presença do Islã na Europa é muito forte. E isso, dado as condições geográficas da Europa e condições históricas, criou aí um caldeirão, né, usar uma expressão feita, um caldeirão de povos, de culturas diferentes, e esse caldeirão ferve de vez em quando, motivando manifestações preconceituosas e xenofóbicas, né? O nazismo está aí para provar isso, e recentemente essas manifestações, tipo essa que houve do Charlie Hebdo, a manifestação anti-judeu, antissemita, que ocorre também na Europa com muita intensidade, certo? E tudo isso amplificado pela nossa querida internet, né? A velocidade, a tecnologia, a facilidade de contato entre as pessoas criou uma faca de dois gumes. Se por um lado aproxima as pessoas, movimenta os negócios, por um lado ela facilita as manifestações racistas, preconceituosas, enfim, manifestações de ódio pela rede. Nós temos que ver também o lance. Surgiu um personagem recente nos meios sociais, que é um cara conhecido como hater, né, o odioso, né, em inglês, uma tradução grosseira. Que é aquele cara que faz manifestações pura e simplesmente odiosas, manifestações de ódio, manifestações de racismo e coisas do gênero, né? Ele é do contra para tudo, tudo é ruim, tudo é trágico, tudo é terrível, né? As pessoas têm que odiar. Por exemplo, se o cara é anti-PT, o PT é o grande câncer do mundo, é a chave universal. Se é o contrário, se é do PSDB, o PSDB é a grande tragédia humana e que antes, nos tempos do PSDB, o sol não nascia e coisas desse tipo, né? Nós vimos, inclusive, para dar argumento aí para você na sua redação e falar em nível de Brasil, na eleição do ano passado, nossa senhora, nós tivemos manifestações explícitas, cristalinas de ódio na internet, pessoal anti-PT, o pessoal anti-Aécio e manifestações diárias, chegando inclusive no dia da eleição a ter episódios de brigas, lutas corporais entre pessoas que não concordavam com um candidato com o outro. Eu acho engraçado porque no final os candidatos estão lá, tanto Aécio como Dilma estão em Brasília, estão ganhando bem, né, estão lá fazendo tudo, a Dilma, né, enfim. Bom, falei da introdução, falei dos argumentos, vamos agora finalmente concluir aqui o nosso vídeo, concluir aqui a nossa redação com a famosa, indefectível proposta de intervenção para esse problema. Nós temos um problema. Qual que é esse problema? A disseminação do ódio pelas redes sociais, né? Falei que a velocidade da internet facilitou tudo isso, né? Por causa do lance da comunicação, da velocidade e coisa e tal. Qual seria a proposta de intervenção para esse problema do CRUB aí, né? Primeiramente, poderíamos mencionar o aspecto de uma legislação mais dura, ou seja, a pessoa que... Existe o crime de racismo, o crime, né, de xenofobia e coisa e tal. Se esse crime fosse cometido por vias digitais, que é uma coisa que facilita o anonimato de quem faz a mensagem e
o lance da velocidade. Como a notícia, a mensagem se espalha com maior rapidez e o cara se facilita do anonimato que a internet permite, ora, então temos aí um agravante para o problema. Então nós poderíamos colocar na nossa proposta de intervenção que a lei deveria ser mais rigorosa para pessoas que espalham mensagens preconceituosas, racistas, né, ou mesmo estimulam encontros violentos entre torcidas organizadas e coisas do gênero. Certo? Também não deveríamos deixar de mencionar que dentro das escolas e das famílias, os valores deveriam ser trabalhados junto aos jovens. E quais são esses valores? Tanto se fala em valor, né? O valor de respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Olha aí que argumento forte, né? As diferenças sexuais, né? Ou, de uma maneira mais geral, diferença de gênero, diferença social, diferença étnica, né? E por aí vai. O trabalho desses valores deveriam ser feito dentro das famílias, dentro das casas e também na escola. A escola não pode trabalhar sozinho, o governo não pode trabalhar sozinho, a família também não é sozinho. Isso é um conjunto de ações, isso tem que estar claro na redação de vocês. Não é simplesmente, o governo deveria fazer, as famílias. Não, isso é uma ação conjunta, né? A mídia também tem um forte papel. Não é... A gente percebe esse lance dos valores quando a gente assiste os Big Brothers e novelas da vida, onde a gente vê que os valores são meio deturpados, né? Os vilões têm mais valor, aquele que mente, aquele que falseia, aquele é o herói, por aí vai. Esse é o tipo de valor que eu estou falando que está sendo invertido. Então, abordei aqui por cima, nesses minutos aí, o lance da nossa proposta. Vocês vão entregar isso aqui, terça-feira agora, próxima, eu nem sei que data que é, deixa eu ver aqui no nosso calendário. Só um minuto. Será agora no dia 10 de março, na nossa aula de redação. Vocês só vão entrar na sala, fazer a redação. Eu estou deixando esta videoaula, mais o link aqui com um texto de apoio. Ou seja, você vai ter um subsídio, suficiente para fazer uma excelente redação nessa terça-feira. Certo? Então, boa sorte a todos. Obrigado aí pela audiência de vocês e foi um prazer. Valeu!